Ok, boa noite então a todos, né? Nós vamos começar aqui o nosso treinamento de vendas externas, né? Para incrementar um pouco as vendas aí nas lojas e trazer um pouco de conhecimento, né? E assim a gente vai trocando experiência, tá? Então, assim, só para eu apresentar esse trabalho rapidinho, só para vocês entenderem por que a gente está apresentando esse treinamento. A minha experiência era uma experiência voltada, né, para essa área de venda externa. Então, antes de eu chegar na Rede Construir, eu fazia esse trabalho de levantamento de obras, né, pesquisa e levantamento de obra e levantamento de faturamento para as lojas de material de construção. E aí, quando eu conheci o Sérgio, eu apresentei esse trabalho para ele, né? E assim a gente foi trabalhando junto. Então, agora chegou o momento, né, que a gente vai ganhando mais experiência ainda, é onde a gente tem que compartilhar, principalmente com os associados. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, né? Então, o primeiro ponto, né, que é o mais importante quando se trata de venda externa, é o perfil, né? Que perfil que eu vou contratar? Como que eu vou começar esse trabalho de venda externa? Como que eu vou fazer esse processo, né? Então, eu tenho que pensar no perfil do vendedor. Muitas das vezes, o lojista pensa, eu vou colocar o meu vendedor interno para fazer a venda externa. Não pode, gente, tá? Já vou colocar aqui como, né, como um ponto já de exclamação aqui para vocês, que não pode, porque o vendedor interno, ele é um vendedor passivo, né? O que que é um vendedor passivo? O vendedor passivo é o que espera a venda, né? Espera o cliente. Então, o cliente vem, eu quero um saco de cimento e ele tira o pedido e passa no caixa. Essa é a dinâmica do vendedor passivo, né? Então, muda muito o perfil de um vendedor passivo para um vendedor ativo. Né? O que é um vendedor ativo? Né? Vendedor ativo é aquele vendedor ansioso que vai buscar o resultado, que vai atrás, que faz pesquisa, faz levantamento, enfim, esse é o perfil ativo. Né? Então, se você perguntar para a pessoa numa entrevista, você tem ansiedade? Tenho. Então, esse é um vendedor ativo dos melhores. Tá? Esse ele vai acordar pensando em vender, em pesquisar, em levantar, fazer levantamento de obra e trazer resultado. Né? Então, sempre pensando que o vendedor ativo é aquele que busca, não é o que espera. Tá? Outro ponto muito importante é o vendedor ativo, aquele que vai fazer a pesquisa, levantamento de obra, ele não é um vendedor que vai tirar pedido, ele pode fazer anotações, né? Pegar os contatos, o nome da rua, o nome do dono da obra, fazer todo um levantamento. Só que a venda é feita pelos vendedores internos, né? Então, geralmente, tem que ter um gerente, alguém que distribua, né, esses pedidos, tá? Mas ele não é tirador de pedido, então, sempre atento a todos esses detalhes. É muito importante, senão não funciona. Então, já foi testado diversas formas. Eu, inclusive, testei muitas formas para poder chegar nesse conceito de venda externa, que é a que funciona, tá? Então, achei o perfil ativo, né? Aquela pessoa que vai caçar a venda, que vai atrás, que vai pesquisar e vai fazer levantamento. Ok. Aí eu tenho que ter a consistência, né? O que é consistência? Primeiro tem que ter a consistência do perfil do lojista, né? Primeiro é o lojista que tem que ser consistente. Então ele tem que acreditar e falar assim, ó, vai lá, começa o seu trabalho na segunda-feira, eu vou mapear aqui a cidade para você, a cidade é norte, sul, leste, oeste. Região tal na segunda, né? Região tal na terça, e aí, na hora que ele vai começar esse processo, né, esse trabalho, o lojista também tem que ter consistência e tem que deixar isso acontecer com consistência. Aí o vendedor vai conseguir manter esse processo, tá? Algumas características que deve ser observado. Ele vai manter a consistência, o lojista também tem que manter a sua consistência e paciência, resiliência, persistência e ansiedade, tá? Tanto o lojista como o vendedor externo,
eles vão ter ansiedade. O lojista, porque ele espera por aquela venda, porque é uma venda que ele está fazendo um investimento. Tá? Então, se trata de investimento para poder ter resultado. Só que o resultado, ele é, vamos colocar assim, é um resultado bem melhor e bem mais frutífero do que um resultado de venda passiva. Tá? Então, vamos supor que no pior dos cenários, eu não tenha tantos clientes entrando na minha loja. O que eu vou fazer? O que eu faço? Eu estou num cenário não muito positivo, não muito otimista, né? Não estou tendo muito cliente, está tendo esporádicos, né? Clientes esporádicos, e aí o que eu faço? O que eu vou fazer para trazer mais venda para minha loja? Uma venda consistente, trazer mais clientes, clientes que ainda não estão na minha loja, não fazem parte. O que eu vou fazer? Então, é por isso que a gente está tratando desse assunto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, que eu dou uma pausa aqui e depois eu continuo, tá? Muito tranquilo. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Então tá, vamos continuar. Então, lembrando das características desse vendedor externo: resiliência, persistência, consistência e ansiedade. Podem observar que essas características são muito parecidas também com as características do lojista. Porque o lojista de material de construção, se ele parar para pensar, ele tem essas características também. Né? Ele é um dono de negócio, ele quer que o negócio tenha lucro, ele precisa vender. Então, é uma característica bem parecida. Por isso, eles têm que estar bem alinhados, tá? E o principal atributo de todos, né, é a paixão pelo que faz. E como que você percebe que a pessoa é apaixonada, né? Aí vem, né, uma característica, assim, que não tem como fugir, né? Então, na hora que você compartilha ideias com alguém, vocês devem perceber entre os lojistas, entre vocês, que quando você começa a falar da sua loja, o olhar do outro lojista brilha, né? Então, quem é dono de negócio, material de construção, tem paixão pelo seu negócio. Ah, eu vou pintar minha loja, eu vou colocar uma fachada, eu vou fazer tal mudança. Então, é alguém apaixonado pelo que faz. Ah, hoje eu vou buscar conhecimento, eu vou fazer um treinamento, eu vou participar de uma reunião da Rede Construir. Isso é paixão pelo que faz. Tá? Então, é a busca, né? Aquele perfil de busca, né? De compartilhamento. Então, isso é muito importante no perfil de um vendedor ativo, tá? Vendedor ativo, vendedor externo. Né? Então, muitas das vezes, o lojista não tem paciência de esperar o resultado. O resultado da venda externa não vem da noite para o dia, como é um cliente que entra e tira pedido. Tá? O resultado da venda externa precisa de um pouco de paciência, porque é visita em obra, levantamento de obra, conseguir o contato do dono da obra, então exige um pouquinho de paciência. Né? Fazer um bom planejamento, colocar uma boa meta, né? Então, a loja já fatura lá 200 mil, eu preciso vender 100 mil a mais. Ok, então vamos estabelecer esses 100 mil reais a mais. Como que nós vamos buscar? Fazer um planejamento junto com o vendedor externo, para ele buscar esses 100 mil a mais. Trazer as realidades, a concorrência, o que a concorrência faz, pesquisar, estar de olho se a concorrência faz esse tipo de trabalho. Né? Não é que você não vai fazer se a concorrência fizer, mas você precisa saber o que a concorrência está fazendo. Tá? Ter o otimismo, né? E compartilhar com a equipe interna de que vai ter uma pessoa trazendo venda para eles. Né? Então, é muito importante isso. Tá? Essa pessoa de fora, ela traz venda para a loja, faz com que a loja comece a vender mais. Nisso, o vendedor interno começa também a ter mais vendas. Isso é o mais importante. Lembrando que a venda externa não é venda individual. Tá? Voltando um pouquinho lá atrás. Não é tirador de pedido na obra, é levantamento de obra, é pesquisa, é promover sua loja, é criar relacionamento, é distribuir o tabloide, é assim que funciona o vendedor externo, tá bom? Uma das características do lojista, ter confiança, né? Confiar e ser um cara motivador. O Del Nero quer fazer uma pergunta, né? Vou interromper um pouquinho aqui, pode falar. Rosana, como remunerar
esse vendedor externo, esse captador externo? Então, Nero, o primeiro ponto é identificar o seu faturamento, né? Ah, eu estou vendendo 200 mil, eu quero vender 100 mil a mais. Então, esse cara, esse vendedor externo, ou essa moça que eu vou trazer para trabalhar comigo, eu vou definir tudo isso junto, né, com ela. E eu já estou chegando, já eu já chego nessa parte do percentual, né, sobre o comissionamento, tá? Eu já chego lá, tá? Aguenta um pouquinho aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima tela aqui. Qual é a estrutura, né? O que eu tenho que oferecer para esse vendedor externo, né? Então, vamos lá. Então, eu já tenho o perfil, eu já me alinhei com ele, eu já criei uma sinergia com esse vendedor externo, eu já estabeleci que eu quero vender 100 mil, 200 mil a mais na minha loja. Perfeito. Tá bom. Então, tá. Qual é o próximo passo? Eu preciso ter uma estrutura, né? O que eu tenho que ter? Um carro, tá? Pode ser uma Saveiro, um carro que já tenha na loja, ou teria que adquirir se não tiver. Mas a maioria das lojas de material de construção tem Saveiro e tem estrada. O uniforme, tá? A pessoa tem que estar uniformizada, tem que estar bem apresentável e tem que estar registrada, tá? Porque a pessoa que trabalha dirigindo tem que ter um pouco de segurança, né? Pode ser moto? Né? Ninguém perguntou, mas a maioria pergunta. Pode ser moto? Então, a moto é um veículo de risco, né? Então, pode ocorrer um acidente com muita facilidade. Então, eu acredito que é melhor evitar esse tipo de veículo, tá? Então, vamos passar para a próxima tela. Diferenciação, tá? O que esse trabalho traz de diferente, né? Resultados 3 vezes mais rápido. Pura verdade, tá, gente? Eu vou até falar para vocês, assim, bem breve, né? O que eu tinha que levar para... era uma rede, né? Na minha região, eu sou de Avaré, né? Então, na minha região, eu tinha que levar 200 obras, tá? Em 6 meses. Né? Então, eu tive que mapear a região. É óbvio que eu trabalhei a região, cidades vizinhas, fiz o mapeamento e fiz o levantamento e levei clientes para essa loja. Então, quando deu 6 meses lá, eu tinha essas 200 obras, como tinha estabelecido uma meta. Tá? Só que era uma meta alta, porque era um outro tipo de trabalho que eu estava fazendo na época. Só que é dessa forma que funciona, tá? Eu quero levantar uns 100 mil, 200 mil a mais, então eu preciso estar muito alinhado. Esse resultado, ele vem em quanto tempo, mais ou menos, né? Em torno de 3 meses a 6 meses, né? Tendo consistência, voltando lá atrás, consistência do lojista com o vendedor. Qual que é, ele é prático? É um trabalho muito prático? Sim, é um trabalho prático, porque geralmente você já tem uma estrada, já tem uma Saveiro na sua loja, você vai ter que só entrevistar alguém, achar, identificar esse perfil, e aí você buscar esse resultado, tá? Então, é muito prático, né? Eu só vou ter que contratar mais uma pessoa. A concorrência não visita. Nossa, eu descobri que a minha concorrência não faz isso. Perfeito, em 30 dias você já começa a ter resultado. Tá? Se você descobrir que a sua concorrência não faz, pode apostar que o seu resultado vem em 30 dias. Um ponto muito importante, se o concorrente não faz e você começa a fazer, então a sua loja se torna uma loja divulgada boca a boca, só que com o seu vendedor vestindo a sua camisa, essa é a diferença. Tá? Vamos lá para a próxima tela. O suporte, tá, que tem que ter, né? Então, a uniformização, esse critério do uniforme bem alinhado, né? Tudo muito bem vestido, porque tem que mostrar o que é sua loja, né? Esse é o capital visual, né? O que representa a minha loja, né? Então, o vendedor vai chegar lá de camiseta branca ou vai chegar de camisa uniformizado? Como que ele vai chegar? Isso é muito importante. Apoio. Tem que ter tabloide, tem que ter lápis para pedreiro, boné, isso aí é um agrado, né? Não é muita coisa, mas é um agrado. E o tabloide apresenta a loja o que você possui na sua loja. Não importa se você vai repetir esse tabloide várias vezes, é muito importante. Né? Pode falar. Eu não sei se cortou alguma coisa para mim aqui, porque como eu estou no trânsito, então, eu queria só que você abordasse o seguinte: você conhece lá onde é a minha loja e tal. Então, Sim, é um lugar muito adensado, né? Tem muita construção, muitos escritórios. E
para nós não caberia utilizar carro, seria a pé mesmo. Como é que a gente deveria trabalhar essa questão? Porque ele vai sair uniformizado, bonitinho e tal, mas que dicas você daria para esse cara que está saindo e visitando lá naquele quadrilátero que a gente determinar como a nossa área de ação? Como ele deveria se apresentar em termos de investimento? O que ele levaria? Levaria algum brindezinho, alguma coisa leve, porque ele está a pé, né? Como é que Sim, você... sim. Então, ele tem que representar a sua loja. Então, a Rede Construir Vila Olímpia, né, Nero? Então, ele vai chegar lá e ele tem que levar um boné ou lápis para o pedreiro. Então, ele não pode chegar de mão vazia. Lembrando que, como ele é um vendedor ativo, né? Ele tem um perfil mais agressivo, ele tem que chegar com alguma coisa. Oi, João, tudo bem? Então, eu trabalho para a Rede Construir aqui da Vila Olímpia, fica nesse endereço aqui, ó, o tabloide. Olha o lápis que aqui, a gente está deixando um lápis aqui para você, para o seu auxiliar. E aí começa a desenvolver uma conversa. Onde que você compra, né? Então tem que existir uma pesquisa, né? Ele tem que estar já treinado com todas as perguntas na mente. Onde você compra, com quem você compra, por que você compra lá em tal lugar, e você já foi na minha loja? Já fui, não fui, né? Então isso é muito importante, né? São perguntas assim, chave para o negócio, né? Eu estou visitando a obra, eu tenho que saber o que eu vou perguntar. Você compra cimento aonde? Eu compro direto do distribuidor. Então tá. E os materiais elétricos, hidráulica? Eu compro na loja do Albertino. E você não esteve na minha loja, nunca foi lá? Vai fazer uma visita para nós, né? Então, isso é muito importante, deixar o tabloide, um cartão, deixar um lápis de brinde ou boné, tá? São coisas mais simples, tá ok? Opa, acho que a Natane levantou a mão. Pode falar, Natane. A linha do pedreiro é interessante, Rosana? Muito interessante, Natane, muito. Tudo que se trata de material, esse material de pedreiro é interessante. Tudo, não descarte nada. Os itens mais baratinhos vai ser esses, né? O lápis e a Sim, linha. isso, exatamente. Legal. Equipe motivada e integrada. O que acontece? É necessário uma reunião geral com o vendedor externo, o gestor da loja e mais os vendedores internos. Olha, a partir de segunda-feira, o fulano de tal vai começar a trabalhar e visitar as obras e ele vai trazer para nós contatos, né? Então, e esses contatos, nome do dono da obra, sempre fazer de tudo para descobrir o nome do dono da obra, do comprador, construtor ou dono da obra, tá? Isso é muito importante, não pode esquecer disso. Então, trazer esses contatos, o vendedor externo trabalhar esses contatos e, na hora de um pedido, de um orçamento, entregar na mão do vendedor A ou vendedor B, tá? Geralmente, o vendedor mais agressivo na loja é o que faz parceria com o vendedor externo, tá? Muitas das vezes, o vendedor muito passivo demais, ele não se interessa por esse trabalho. Lembrando que vender é na loja, não é na obra, tá, gente? Porque senão fica uma coisa desorganizada. Aí teria que ter tablet, o custo aumentaria, teria que ter um localizador da obra para você mapear, um vendedor externo, enfim. Você pode ter um rastreador no carro, e isso nada impede, tá? Isso, essa parte da equipe motivada, né? Então, agora a gente vai entrar no que o Nero estava perguntando aquela hora, do comissionamento. Aí vem uma parte muito importante. Comissionamento. Como Rosana, que vai desculpa, funcionar? Oi, Nero. Rosana, desculpa te interromper. Sim, Como eu falei, estou em trânsito, está meio complicado, cortou bastante. Depois eu vou ouvir, está sendo gravado, depois eu vou ouvir integralmente. Mas eu vou tá te bom, perguntar Nero. mais uma coisinha. Você Tá. acha que é viável? Lá são 6 vendedores e diariamente você divida essa área e para cada um dos vendedores, cada dia um sai para fazer essa prospecção. Você acha que isso funciona ou não? É assim, Nero, o vendedor interno, ele tem um perfil mais passivo, né? Então, você teria que identificar na sua equipe um que seja ativo. Se você tiver um vendedor ativo na sua equipe, ok, você pode colocar na rua. Só que o vendedor que está interno, a maioria deles são passivos, tá?
Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o vendedor passivo, ele sai na rua, ele volta já querendo pedir demissão, tá? É só um detalhe importante aí, tá? Bem lembrado. E ativo mesmo eu tenho só um, o resto é passivo. Isso, esse pode, tá? Esse que você identificou como ativo, né? Esse ele pode sair todo dia para a rua. Legal, tá joia. Agora o comissionamento, né? Você já havia perguntado do comissionamento. Então vamos lá. Eu estou faturando 200 mil na minha loja, então eu quero faturar 100 mil, 200 mil a mais. Então esse vendedor está sendo contratado para isso. Então você vai acompanhar os números, né? Quem tem lá o e-diretor, né? E utiliza lá, vai começar a acompanhar os números, né? Opa, peraí. Eu estou passando aqui, eu estou na casa dos 180, 200, mas agora eu comecei a passar, estou indo para 210, 215, 220, começa a subir o faturamento. Isso é automático, tá? Com esse trabalho de venda externa, se o seu concorrente não faz isso, em 30 dias você já começa a sentir que vai mudar o seu faturamento dia após dia. Mas se o concorrente faz isso, você vai sentir o resultado em 3 meses a 6 meses, tá? Lembrando de ter paciência e consistência com esse trabalho, mas é um dos trabalhos melhores que existe. Então, sobre o rateio de pedido, que é muito importante, o vendedor externo, ele chega com os contatos, ele trabalha esses contatos, né? Então, chegou na sexta-feira, o vendedor externo tem que ter a rotina de conversar com todo mundo que ele estabeleceu contato naquela semana. E aí, surgiu o orçamento, pronto, vamos distribuir. Quem que é o vendedor interno que vende mais na minha loja? É o cara que vai abraçar esse orçamento e vai ficar em cima. Então, é muito importante essa identificação, tá? Muitas das vezes surge uma dupla ali, o vendedor externo com o vendedor que é interno mais ativo lá dentro. Mas lembrando que o vendedor interno, muitas das vezes, é passivo, tá? Natane, pode falar. Natane, pode falar. Rosana, Sim. referente a essa parceria, né? Sim. Eu estou me vendo como uma vendedora externa fazendo esse levantamento de obras e tal. Mas, como eu tenho uma vendedora interna bem ativa e os outros dois são mais passivos, como é que fica essa situação? Porque, na verdade, eu teria que distribuir essas vendas, certo? Sim, Essas vendas não, esses contatos, sim, os né? contatos. E aí eu cobraria isso deles. Porque Sim, senão fica exato. um negócio desproporcional, né? Eu posso favorecer mais esse ativo do que os outros dois, por exemplo. Lembrando que sempre quando você vai apresentar esse tipo de trabalho, ó, eu vou começar a fazer esse tipo de trabalho, de levantamento de obra, contatos, né, um trabalho um pouco mais agressivo, lembrando que eu vou entregar o orçamento, tem que deixar muito claro isso. Lembrando que eu vou entregar orçamentos, na mão daquele que realmente eu senti que quer vender de verdade, tá? Então, assim, você não pode ficar distribuindo entre vendedores que não vão dar importância, que vão entregar o orçamento e simplesmente acabou. Né? Então, o orçamento, ele é entregue, mas depois que entrega o orçamento, tem que ser feito a insistência. Tá? O que é insistência? É um contato a cada 3 dias para saber se a pessoa comprou, não comprou, por que comprou em outro lugar, se não comprou com você, ou por que não fechou, né? Esse relacionamento é muito importante. Então, se o vendedor interno não for um vendedor querendo vender, então não adianta entregar orçamento e nem contato na mão dele. Você pode dividir o comissionamento entre 1% sobre o acabamento, tá? E 0,35 sobre o básico. A venda externa, ela pode bater 200 a 300 mil a mais, para você ter uma ideia. De uma loja. Uhum. Porque a venda externa, ela gera movimento interno, fora o relacionamento externo. Acho que é o Denas, né? É o Denas que... É a Mariana que levantou a mão, mas ela está com o microfone fechado. Abriu agora. Ô, eu queria saber por que você fala que o próprio vendedor externo não poderia fazer a venda? É assim, Mariana, vamos lá, para você entender, tá? Na época, quando eu desenvolvi o projeto, né, para a Rede Cacique, você já deve ter ouvido falar. E todo mundo conhece na região de Avaré, né? E na época, todos os testes foram feitos para tirar pedido na obra. Então, vamos lá.
Se o vendedor externo ele não for objetivo, o que é um vendedor externo objetivo? Ele chega na obra, cria um relacionamento, conversa. O pedreiro não tem poder de compra, só se o dono da obra estiver lá. E mesmo que o dono da obra esteja, ele gosta de conhecer a loja se ele não conhece. E se ele já conhece, ele vai dizer, eu já compro lá, tudo bem, é um relacionamento estabelecido. Mas se não é, ele quer conhecer primeiro, então ele não vai comprar ali. Mas eu quero tirar o pedido. Não é seguro, tá? Eu já estou avisando vocês, não é seguro. Pode qualquer pessoa tirar um pedido, o vendedor externo tirar esse pedido e aí receber ali na obra. Então, tem que ser um trabalho, assim, com mapeamento, que use Google Maps para rastrear, que rastreie o tempo do vendedor na obra, porque é perigoso, né? É um risco, né? Então, não é aconselhável. Foi testado várias vezes dessa forma. O vendedor externo, às vezes, consegue tirar um pedido porque já conhecia o cara há muito tempo. Aí ele chega na loja e tem lá 3 visitantes na loja que o fulano lá, o vendedor externo, passou na obra. Os 3 visitantes foram na loja e compraram com o João. Aí o vendedor externo fala assim, puxa vida, eu saí no sol, na chuva, e eu não tirei o pedido porque o João, Sebastião e o Marcelo foram na loja tirar pedido. Porque a maioria dos pedreiros, construtores e compradores querem ir até a loja. Isso é característica da loja de material de construção, do varejo, tá? É característica. Ah, certo. Faz Bom? sentido, é uma segurança a mais para a gente, né? Sim, pode falar, Osmar. É correto afirmar, então, que o vendedor externo ele vende a loja, ele não vende só material. Vende a loja. Entendeu? Ele vende a loja e ele cria uma imagem da loja, é muito interessante, né? E é um relacionamento, assim, duradouro. Para vocês terem ideia, quando eu me desliguei da Rede Cacique, teve clientes me procurando um ano depois, no mesmo número. Tá? Então, é um trabalho, assim, duradouro. Ele quase vira relações públicas, né? Isso. Exato, Osmar. Isso mesmo. Então, na parte de comissionamento, vamos lá. Voltando lá. Então, cada loja tem a sua liberdade para fazer o comissionamento. Pode ser em cima do faturamento, após o faturamento já estabelecido pela loja, pode ser dessa forma, como pode ser em cima de acabamento e básico, definindo e separando através de relatório, tá? Na época, eu recebia em cima de acabamento, em torno de 1%, quando era acabamento, e 0,35% no básico, tá? Então, era feito dessa forma, puxávamos o relatório no final do mês e ficava assim, tá? Então, isso depende de cada lojista. Rafael, pode falar. Tá, eu tô externo também, se tiver muito barulho aí, vocês avisam, tá? Mas até voltando um pouquinho na questão do fazer pedido direto na obra. Temos poucas experiências também aqui com vendedor externo, é uma coisa que eu tenho em projeto até junto com um sistema, né, que atenda externo, para que o vendedor já tenha um celular ou um notebook atendendo externo, caso solicite o pedreiro solicite um pedido. Na nossa situação aqui, as poucas vezes que a gente fez, se tivesse já um sistema bacana para fazer esse atendimento externo, aconteceria o pedido, né? Não consigo mencionar o quanto, né, e que tipo de produto. Até para levantar uma dúvida para vocês, se já se perguntaram, porque assim, você chega lá, o cara quer fazer o pedido, né, e tem essa questão de segurança que você levantou, e concordo, né, tem um risco sim, mas não poderia se colocar uma trava, por exemplo, principalmente para primeiros pedidos, de só ser entregue material após o pagamento, por exemplo? Sim, pode ser feita essa trava, mas eu volto a dizer o seguinte, para a loja, se tirar um pedido na obra, 2, 3, ótimo, maravilha, 4 pedidos, 2 a mais, que para a loja
é a mais, né? O cliente que está lá fora e não foi na loja e não vai. Então é interessante, mas para o vendedor externo é desmotivador, porque ele tira um pedido, 2, no máximo ali, 3 pedidos, e aí a maioria dos pedidos serão feitos fisicamente na loja. Tá? Isso eu testei muitas vezes, tá, Rafael? Não foi uma vez, foram várias vezes. Então, assim, no começo do processo, eu tirava um pedido, 2, 3, e acontecia, né? Mas eu percebia que na loja acontecia lá, Santa Cristina, 5 pessoas tirando pedido lá na loja, e 2 comigo, 1 comigo na semana, entendeu? Então, pro vendedor que é ativo, ele precisa de números para se motivar. Também concordo, só que aí surge um outro viés, né? Se você não paga sobre a produção dele, por conta disso que você falou, e acho que tem sentido mesmo, como que você controla a produção desse vendedor externo? Vamos supor que eu coloque 10 vendedores, hoje eu tenho 10 vendedores na loja, eu quero colocar 10 vendedores na rua, pagando sobre um comissionamento de loja. Como que eu controlo a produção deles, né? Os índices deles? Na época, a gente puxava relatório, né? Então, você tem lá, você já tem o seu faturamento, você já sabe o que você tem. Após aquilo ali, você sabe que não é assim da noite para o dia só acontece com venda externa. Então, se 30 dias após a contratação dessas pessoas, ou desse vendedor externo agressivo, desse cara ativo, começa a levantar faturamento, é óbvio que é resultado da venda externa. Você quer medir o resultado dele, então você precisa estar acompanhando dia a dia, né, a produção, mas tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Quem que veio na loja, né? Veio fulano de onde? O fulano da Zona Sul. Que região? Tá. Foi através do quê? Foi uma visita que teve do meu vendedor João. Maravilha. Então, você vai medindo dessa forma também. Existem processos para que dá para fazer isso. Tá? Tem que fazer essa medição, mas aí é o gestor da loja que faz. Você consegue medir na loja, né? Você consegue medir na loja. Consegue. Na verdade, você está gerando lead quente, né? Você está gerando os leads. Não, mais do que quente. Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava assistindo um treinamento muito agressivo que fala que o vendedor ativo, que faz levantamento de lead, esse tipo de trabalho, ele faz ele leva o seu nome de uma forma tão frutífera que mesmo que amanhã você demita toda a equipe externa, você vai ter esse resultado durante 1 ano. E eu vivi isso na prática, né? Então. O Adenauer tem pergunta. Ô, Denas, pode falar. Eu estou pensando mais na questão da tecnologia. Com o WhatsApp hoje em dia, tudo não fica muito mais fácil, tanto para o dono da obra, como para o construtor, tudo, fazer esses pedidos com o vendedor só passando, ligando, alguma coisa? Como eu disse, pode tirar pedido, sim, tá? Mas eu volto a dizer, se você quer um profissional consistente, você também tem que agir da mesma forma. Então, o profissional, ele só se torna consistente, né, nesse trabalho, porque, gente, é um trabalho muito difícil, tá? É um trabalho que não importa se tem sol, se tem chuva, o que tem. O vendedor ativo, ele quer venda, ele quer números. Então, se você achar que dá para fazer pedido, que ele vai conseguir tirar ali 1 pedido por dia, 5 por semana, é um número razoável, né? Mas e se ele não conseguir, porque todo mundo está indo até a loja? O que vai acontecer com esse vendedor? Ele vai parar. Mas exatamente isso, porque muitos hoje em dia, muitos próprios donos da obra, não tem nem tempo para poder ir na loja. Então, como eu disse, ele pode tirar o pedido, você entendeu? Ele pode tirar. Não é nem questão de tirar o pedido, mas fazer a visitação, tudo assim, conversar por WhatsApp, por telefone. Será que funciona também? Em vez de como não acha o meu dono, conversa por WhatsApp, conversa tudo por ele. Calma que eu já vou entrar nesse assunto, tá? Já aguenta aí, Denas, aguenta aí que tem mais um brinde, um bônus no final. Tá bom.
Vamos lá, vamos lá. Bom, a respeito, então, de comissionamento, acho que ficou claro aqui, né? Acho que não tem mais pergunta por enquanto. Pode passar, Osmar. Próxima tela. Eita. Então, vamos lá. Aí a rotina, tá? Eu fiz um sucesso de visitas, né? Sucesso das visitas aí. O que que é? Vamos lá. Cidade acima de 30 mil habitantes, né? 15 minutos de raio aí. Então, 5 obras de manhã, 5 obras à tarde. Tem que ter essa rotina e tem que ser assertiva e tem que ser consistente, tá? Lembrando sempre da consistência e da persistência. Terça-feira, faz as obras que faltou na segunda-feira e faz mais obras que tem naquela região. Mas vai ter que repetir numa cidade pequena? Tem que repetir. Um dos processos de venda que é de muito sucesso é a repetição. Vocês podem observar, né? O outro dia eu estava vendo, acho que uma apresentação sobre tabloide, algo assim, né? Que não sei se foi o Sérgio que comentou. O tabloide ele entrega lá na casa do cliente, o cliente deixa em cima da estante. Ele não olhou naquele dia, mas lá, de repente, no sábado, ele resolveu, opa, vou lá na loja do Denas, né? Um exemplo, né? Então, a repetição, né? O tabloide chegar lá direto, né? Opa, de novo esse tabloide? Eu vou ter que ir nessa loja. Então, de novo esse vendedor aqui na minha obra? Eu vou ter que ir lá, tá? E assim, um perfil, né? Um perfil que eu até esqueci, um detalhe muito importante a respeito né, a loja não tem estrutura, não tem como pôr rastreador, é um custo alto, não tem como pôr tablet, celular para tirar pedido, coisa do tipo. Você pode fazer o seguinte, sem a estrutura, né, você faz um acompanhamento de relatório manual. Olha, anota para mim que obra você foi, se você conseguiu o contato do dono, ou o nome do pedreiro, né? E você faz um acompanhamento daquele relatório, né? Porque de forma manual, tá? Eu estou colocando isso de uma forma bem simples, tá? Você entregou para quem o lápis? Entregou para quem o boneco? Pode falar, Denis. Você acha bom por exemplo, o dono da loja ter esse contato com o cliente também, ou deixa só o vendedor? Para você não ter aquela petição de abrir conta, querer brinde com você e com o vendedor, você se restringe mais a isso. Sim. Se você está acostumado, né, a criar o relacionamento com o cliente, o vendedor externo pode estar levando esse cliente até você, né? Porque eu vou abrir um crediário, né, uma carteira, vou fazer um cartão, né? Então, se essa parte administrativa é mais com você, o vendedor externo leva até você. É o seguinte, essa pessoa aqui vai vir tal dia. Denas, você vai estar aqui? Vou estar em tal horário. Então tá, então vou agendar para ele vir aqui falar com você. É uma possibilidade, tá? Até segura, né, devido à sua gestão, né, se você é acostumado a fazer isso. E você pode criar esse relacionamento, sim. Tá ok? Então tá, então essa rotina, né, a rotina é muito importante. Uma das coisas mais importantes é a rotina. Eu vou ter que repetir as obras, eu vou ter que fazer segunda, terça, quarta e quinta. Quarta e quinta eu posso até fazer repetição, como eu posso fazer as obras ao redor, né? Cidades ao redor, bairros ao redor, então sempre está muito bem distribuído, que é uma forma de poder acompanhar o relatório depois, tá? Então, não tenho bairros ao redor, não tenho cidades vizinhas, então eu vou repetir até cansar, tá? De forma repetitiva mesmo. Próxima tela. Como eu prometi um bônus aí para vocês, existe uma tecnologia hoje em dia chamada Intec, tá? Eu não estou afim de contratar, eu não estou afim de criar equipe externa, ou eu estou afim de criar uma equipe externa, um vendedor externo, mais uma tecnologia para fazer um resultado melhor. Eu quero vender 300 mil a mais, beleza. Existe uma tecnologia chamada Intec. É uma tecnologia que você consegue prospectar as obras até mesmo antes de iniciar. Então, você rastreia todas essas obras,
tá? Que estão para iniciar na sua cidade e você já contata logo de imediato o comprador. Isso é muito bom para cidades grandes, cidades maiores, onde tem muita concorrência, né? Ah, porque pagam comissão, porque não sei o quê, ah, eu não consigo chegar em tal obra, é muita comissão, é isso e aquilo. Então, através dessa tecnologia chamada Intec, depois eu até deixo no grupo um videozinho, aí vocês dão uma olhada, né? E cada um. Beleza. E aí, na tela no slide de comissionamento do pedreiro, teve uma última linha lá que eu perdi, evitar alguma coisa. Eu comecei a escrever aqui e não finalizei. Ah, do pedreiro. Osmar, você consegue voltar lá? Isso, por favor. Evitar pagamento em dinheiro. Beleza. Evitar Show o de pagamento. bola, E Rosana, agradeço, viu? outro detalhe, Natane, muito importante, já que você entrou nesse assunto. Às vezes não precisa comissionar em cima de clientes novos, pode comissionar em cima de acabamento e básico, tá? Que aumentar na sua loja. Bom, é isso, gente. Então, muita coragem, muito sucesso. Estou à disposição. Caso queiram me chamar no particular também, a gente vai conversando e tirando dúvida, tá? Obrigado e obrigado pela participação de todos.